Não, mas você tem o que falar sobre isso. Então, por favor. Que eu acho que não dá para comparar dois movimentos que estão no centro do capitalismo, que é os operários do petróleo na Inglaterra, os aeroviários nos Estados Unidos, com um país que, francamente, a Polônia é o Paraguai da Europa. É um negócio... um monte de camponês católico. A Polônia é o Paraguai da Europa. É um negócio... Fora que o Solidarność, para ser sincero, o que a gente dizia do Solidarność, nada era verdade. Nós temos que... O Solidarność, em grande parte, era controlado pela Igreja Católica e pelos piores setores da Igreja Católica, João Paulo II. O Lech Walesa é cria do João Paulo II. Outro dia eu vi uma entrevista do Brzezinski, que é o assessor direto do Carter, e que é católico extremo. O Brzezinski dizia, eu tinha linha direta com João Paulo II no Vaticano. Eu pegava o telefone e conversava com ele sobre todo o processo de desenvolvimento do Solidarność. Era monitorado pelo Brzezinski, não, pelo que eu falei de Brzezinski. Esse é um ato falho. Pelo que eu acabei de falar. Não, pelo João Paulo II, pelo cara, que é o secretário de Estado do governo Carter. O mesmo cara que criou a Al-Qaeda e que treinou Osama Bin Laden, e etc e tal. Então, isso que a gente falava do Solidarność como uma expressão um pouco progressista, do movimento operário polonês contra a burocracia stalinista, olha, temos que ir com muita calma nesse negócio. Não é verdade. Pode ser uma verdade parcial. Eu não acho que toda solidariedade era católico, papal. Você devia ter setores ali, e a Secura, algum outro setor ali que... Mas mesmo o Baluca, depois a gente ficou sabendo, o Baluca, a gente fez campanha pelo Baluca naquela época, era um bêbado corrupto, assim, da pior espécie. Então, eu não vejo o desenvolvimento solidário como expressão do movimento operário progressista contra o capital. Não vejo mesmo. Fora que não dá para comparar. Está acontecendo na Inglaterra e Estados Unidos com a Polônia. Não dá, é incomparável. E fora ainda o fato de que outros movimentos semelhantes que aconteceram, por exemplo, na Alemanha Oriental, eram francamente capitalistas. Assim, a juventude na Alemanha Oriental queria a volta do capitalismo. Não era a volta do capitalismo. Por quê? Porque nós associamos socialismo e associamos comunismo com um bando de bandido, mafioso, torturador, vagabundo que estão alojados nos partidos comunistas. Quer dizer, eu me lembro, uma vez eu quase tomei um cacete na União Soviética, porque eu fiz uma piada. A piada era assim, tinha um bando de operário descansando na hora do almoço, eu passei por eles, eu falei assim, e a bolchevique, vê bourgeois, eu sou bolchevique e vocês são burgueses, que vocês estão descansando na hora do trabalho. Quando eu falei eu sou bolchevique, o que os caras entenderam? Que eu era policial, dedo duro, alcahueta, e que ia dedar os caras porque eles estavam descansando e que eles iam ser punidos por causa disso. Eu quase tomei um cacete. Eu tive que explicar depois o que eu quis dizer. Eu ia apanhar, quer dizer, então não é verdade que esses movimentos eram expressão de uma luta libertária pelo socialismo. Não é verdade. Lamento, mas não é verdade. Já que o povo quer falar, eu vou me meter a falar. Boa noite a todos. Se eu falar bobagem é culpa do Caio que me trouxe aqui. Nós estamos lá no primeiro ano de filosofia lá da USP e tem um trabalho de teoria crítica com o seguinte tema: tendo em vista os conceitos de direitos humanos, soberania popular e Estado de Direito, debata a possibilidade ou a impossibilidade de emancipação, de processos emancipatórios. Isso é da aula de filosofia e teoria crítica, professor Ricardo Terra, e nas aulas a gente tem debatido, eu tenho colocado que
Aí apresenta um monte de autores da teoria crítica, Adorno, Escola de Frankfurt e tudo mais. E eu falo pela minha visão e vivência do Brasil, que eu acho que a gente ficar discutindo se tem cota, se não tem cota, se é direta, se é participativa, ficar discutindo um monte de modelo de democracia, é preciso discutir o seguinte: se a gente fizer qualquer melhora no sistema democrático, que seja mais participativo, que seja direto, o que for, no tempo, a maioria da população vai estar vivendo melhor. E eu não estou dizendo vivendo melhor do ponto de vista dos direitos dos animais, quer comer, quer ter moradia, etc. É do ponto de vista da vida na sua plenitude. Quer pensar, quer criar, quer inventar, quer resistir, quer desobedecer. Porque uma das questões que me preocupa na minha vida é: por que a vanguarda da Revolução Russa não é que permitiu Stalin, permitiu o processo do stalinismo? Por que o povo alemão, pais, mães e jovens, permitiram a ascensão do nazismo? Por que dentro do PT ninguém percebeu que dentro do PT estava havendo um intenso processo de concentração de poder na mão de alguns? Isso há uns 5 anos atrás eu falei num debate nos sindicatos de engenheiros. Estava a Marilena, estava o Suplicy, estava o professor Paul Singer. Por que quando a gente tem que se rebelar entre os nossos, a gente vacila? Porque quando é o adversário claro, a gente vai para cima. A história eu leio assim, desse jeito. Mas quando é entre nós, a gente vacila. Todo mundo aqui já viu um policial militar na vida, ou um policial civil. No estado de São Paulo tem em torno de 110 mil policiais, uns 80 e poucos mil militar e uns 30 e poucos mil civil. Alguém aqui já viu um fiscal de trabalho em carne e osso na vida, na frente? Um fiscal de trabalho? E eu fui pesquisar esses dias. Sabe quantos tem no Brasil? 3 mil. Nós temos 5.000 e tantos municípios. Portanto, lá no Elisa Maria, na Brasilândia, onde eu moro, o supermercado, a lotérica, a farmácia, a padaria e tudo mais, eu estou dizendo de lá, mas é aqui. Se a gente sair aqui do lado da Propuc, tudo lá comete crime. Mas crime é só quando eu assalto esse moço, ou eu vou num supermercado e faço um furto lá. Mas o crime do mercado que não paga os direitos não é crime, mas está na Constituição como crime. Pergunta no mercado aos domingos se aquela pessoa recebe aquele domingo. Como que ela recebe? Eu estou dizendo esse exemplo para dizer milhões. E eu, desde que eu estou no movimento sindical, desde os 19 anos de idade, eu estou com 52 agora, esse debate eu nunca vi ele intenso. Então eu estou levantando aqui um outro tema da questão da economia, dessa aula que a professora aqui deu, e uma boa aula, que fazia tempo que eu não via com essa clareza, que eu acho que tem uma coisa da acessibilidade de informações. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei a Lúcia também, já esteve com a gente lá nos bancários, e a gente estava falando das questões nossas, de militância e de vida. E eu vou dizer para vocês, eu só fui saber que existia Nietzsche, Foucault, Negri em 2005 para cá. E na formação do PT e da CUT, esses autores que potencializam por uma libertação que não seja tutelar. Porque eu acho que no modelo de marxismo e no modelo de leninismo tem a coisa do paizão. O Lula é o paizão, porque Lula é Deus. No PT, Lula é Deus. Acabou, não tem conversa. Ele é Deus. E acabou. Mas isso a gente reproduz num monte de lugar. Quando eu vi o José Arbex aqui falando dos modelos. Então eu acho que é preciso aprofundar o debate, sim, sempre, para entender a economia, o que é que está em jogo. E vou dizer para vocês, em 2002 eu saí candidato a deputado estadual pelo PT, tive lá 24 mil votos.
Na época eu fazia muito um debate das pessoas participarem. Eu acreditava nessa ideia da participação, né? Participação pressupõe informação e poder, que geralmente não tem. O orçamento participativo não tem informação. E o poder ali é quase nada. Mas é uma forma. Então a gente, essa ideia de participar, não, você vai participar, mas quando você participa, você faz parte do jogo. E você avalia o jogo. E eu fui percebendo que a maioria dos candidatos, mesmo os mais à esquerda, dentro do PT e fora do PT, a gente não faz muito debate do qual é o tamanho da crise, como a professora fez aqui. Eu vi os debates dos companheiros do PSOL, os que eu vi, eu não vi todos. Então eu acho que é um problema para além disso. Porque nós estamos apontando para a civilização brasileira, paulista, que seja, que perspectiva de mudança. Eu não entendo de economia, quer dizer, eu acompanho debate, fui formado num monte de debate, etc, etc. Há uns 10 anos atrás o Mercadante já falava do debate de ter que construir o mercado interno, tem que investir no mercado interno, etc, etc. Então eu não sei quais são as potências do capitalismo no Brasil. Não sei se essa questão da taxa de lucro que a professora falou, se no Brasil ela já virou, não tem mais condição, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, se o capitalismo aqui, nessa boa, neste momento, vai durar quanto tempo? Não sei. Mas eu acho que a gente tem que também fazer uma reflexão de qual é o modelo civilizatório que a gente está trazendo. E a gente está reformulando. A gente está apontando. Porque, para encerrar, as culturas indígenas, não que eu acho que a gente tem que ser índio, nada disso, e são várias culturas diferentes, mas eles não têm Estado, não têm polícia. E eles têm problemas. Eles têm problemas. Mas é um outro modelo. Eu não acho que isso é factível do ponto de vista de pensar a civilização ocidental, ou que seja, oriental, enfim. É outra formulação. Mas o modelo de escola, por que ainda a gente é disciplinado? Por que a gente ainda nas escolas vê se a gente está de bermuda ou de calça? Ainda hoje. Por que o estudante é malhado para obedecer? E eu acho que essas questões a gente vai ter que aprofundar, junto com esse debate de economia. Porque senão nós vamos ficar, a minha impressão, a percepção é que a gente vai ficar raspando, mas não apresentando as devidas mudanças, que eu acho que não é no sistema. Não adianta ficar demonizando os meus adversários. O que é que eu tenho para apresentar? Para instigar, não como modelo. Eu não acredito mais em modelos. Eu acredito que se eu estiver falando algo, ou se eu estiver fazendo algo que tenha força, num dado momento, não que é universal, mas se aquele momento tiver força, vai mobilizar as pessoas a fazer, enfim, a inventar, a não me seguir. Acho que não é seguir. Eu acho que é saber o seguinte, o que pega. E vou dizer, eu moro na Brasilândia, considerada aí nos últimos anos o terceiro distrito mais violento do Brasil. O meu problema não são os manos assaltantes de banco, nem do tráfico, nem do PCC. Não são eles, não são eles. Nosso problema é o Estado, principalmente a polícia. E as escolas, a gente foi fazendo há 2 anos atrás oficinas de audiovisual, os professores nos disputavam, eu e o Valmir, o Mano Vraz, rapper, para que a gente fosse fazer oficina de cinema na sala delas, porque elas não suportavam. Então há milhões de crianças das escolas que não sabem ler e escrever. Então não tem civilização, não tem conversa. Se eu estou vivendo a pior, eu vou para cima. Simples assim, não tem conversa. Então, são dúvidas e são questões que eu acho que... Bom, eu não apresentei nenhuma pergunta em particular, mas estou expressando aqui um conjunto de dúvidas que a culpa é do Caio. Mais alguém? Quer fazer uso da palavra? Então a gente queria agradecer a presença de todos, convidar a leitura desses textos, a visita no site, o engajamento nesses projetos que
que colocam esse desafio, que é um desafio para todos os companheiros que têm essa trajetória militante, que hoje estão engajados em compreender o que é esse momento de recessão, depressão, como que o capital, ou a crise do capital afeta na vida dos trabalhadores e as possibilidades de resposta nessa, com o intuito de alterar essa correlação de força. Eu acho que essa é uma tarefa que não se resolve teoricamente, né? Mas sem esse exercício de reflexão, em a gente conseguir se apropriar dessas reflexões, sem dúvida o Vinto contribui muito para a gente ter munição para levar esses debates adiante, para construir espaços de debate como esse, que a gente possa trocar ideias, refletir e pensar em projetos conjuntos que vão refletir ou ralar na luta de classe daqui para frente. E compre o livro. Não, vai fechar a porta ali. Quem não comprar não sai. Reforçando então o convite para mais um encontro, o próximo encontro de Interlúdio lá na USP, dia 12, segunda-feira, com o Danilo Nakamura, a Leda Paulani, o Paulo Arantes com o Auditório da História. Espero a gente poder continuar debatendo lá então. Obrigada.